A gente está vivendo um momento na igreja que os profetas de Deus, os pregadores da palavra de Deus, da palavra genuína, precisam se levantar. Porque o nosso evangelho, nossa ideia de evangelho, por assim dizer, está começando a ficar um pouco elitizada. Você entende? As pessoas estão querendo elitizar as igrejas, estão querendo elitizar o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho, ele já quebrou essa linha de elitização. Ele pegou todo mundo e colocou num pacote só, todo mundo sentado junto. Se você pegar os discípulos de Jesus e você vai ver as suas funções, o que eles exerciam, o que eles eram na sociedade, Jesus colocou todo mundo num pacote, colocou todo mundo sentado, reclinado numa mesa e lavou o pé de todo mundo. E disse assim, aquele que quiser ser o maior aqui, que seja o menor. Quem quer ser senhor de todo mundo aqui, que faça essa mesma coisa aqui, lave o pé de todo mundo. Você entende? Então eu acredito que a partir do momento que você entra dentro de uma igreja, acaba essa ideia de elitização, de classes sociais. Só que existem algumas pessoas que estão querendo elitizar as igrejas, elitizar o evangelho. Você entende isso? Não tem como a gente até falar sobre essa ideia de algumas pessoas colocarem área VIP dentro da igreja. Eu não sou a favor disso. Até ia te perguntar, qual a sua posição sobre área VIPs na igreja, pastor? Eu não sou a favor de área VIP na igreja. Eu acho que Mas não sempre teve isso? Eu acredito que é a Bíblia. Jesus nunca criou isso. O apóstolo Paulo foi o maior plantador de igrejas do Novo Testamento. E nós não vamos ver nenhuma localização, nada dentro da igreja que separavam pessoas das outras. Existia isso no templo, aonde judeus oravam e aonde outras pessoas que eram considerados que não são judeus puros, mas que são prosélitos, convertidos, eles estavam ali. A gente vê isso na parábola do... Em Tiago 2, se eu não me engano, de 1 ao 4, fala que Deus não tem acepção de pessoas. Exatamente. Então essa ideia de acepção para salvação, né? Deus salva qualquer um, que salva todos, nós acreditamos assim, mas a ideia dessa elitização, esses dias eu vi alguém falando, mas se fulano chegar dentro da igreja, como é que vai fazer? Se fulano famoso chegar dentro da igreja, ele vai ter uma cadeira como todo mundo. E a igreja precisa se comportar para saber que foi ali para poder adorar Jesus. Não existe nenhuma outra figura mais brilhante, mais importante dentro da igreja que não seja Cristo. A partir do momento que você entra para dentro da igreja, só existe uma figura só existe um que precisa ser adorado, que precisa ser ensinado, que precisa ser pregado, que é Jesus. Então quem quer que seja, precisa ser tratado como todo mundo é tratado. Mas, pastor, não tem muitas igrejas que tem aquelas cadeiras fofinhas, sim. aquelas cadeiras lá no púlpito, bonitinha, para certas pessoas determinadas. Não seria uma área VIP? Não, eu acredito Como que você não. vê isso? Eu acredito que são organizações, né? Organizações, um sistema de organização para igrejas. Por exemplo, que eu faço parte disso. Eu sento no altar. Eu sento no alto, sento de frente para a igreja. Mas não num aspecto de... Não é para qualquer um, é para pastores chamados. Pessoas que estão a serviço da igreja. Pessoas que servem de exemplo para a igreja. E a Bíblia diz que pastor merece dupla honra. Né? Exato. Não é VIP por quê? Porque qualquer outra pessoa pode subir e qualquer outra pessoa pode sentar. Entende isso? Nós não pagamos e nós não somos... não recebemos nenhum ticket para poder sentar ali. Nós estamos ali porque, na realidade, nós estamos ali para poder servir. Porque nós somos o menor. E isso, queira ou não queira, é uma invenção contemporânea. Porque se você for ver isso dentro da igreja do Novo Testamento, na igreja primitiva, não existia esse espaço. Era todo mundo sentado junto. Lá no batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que Pedro estava sentado no meio de todos, porque a ideia ainda era aquela ideia judaica, onde todos se sentavam para poder falar. Existia sim uma cadeira específica para o principal da sinagoga, aonde ele se sentava, onde Jesus se sentou também. Eles diziam que existia até uma cadeira específica que ninguém sentava, que era para o Messias, né? Que ele chegaria e sentaria ali. Sim. Mas existia essa ideia de todo mundo junto. Olha Jesus sentado na relva com aproximadamente 5.000 pessoas
Entende? E ele se sentou aproximadamente só em destaque para que, como estratégico, para que essas pessoas conseguissem, a voz dele conseguisse chegar. Ministrando, né? Exatamente. Então nós não podemos perder essa essência bíblica. Não é verdade? Nós precisamos saber que a Bíblia está para que nós possamos praticá-la, ter ela como regra de fé, observar muito o ministério de Jesus, o ministério de Paulo, não é verdade? Para que a gente não saia dos trilhos da humildade do que é o Evangelho, da humildade do que é uma igreja. Para que nós tenhamos o nosso coração santo, para que a gente não ache que a gente é uma estrela gospel, para que a gente não ache que a gente é um imperador de igreja, um dono de igreja. Não, eu fui posto para servir. Entende isso? Eu fui posto para poder me entregar a Cristo e também doar a minha vida ao seu serviço. Então, eu não sou a favor. Por quê? Porque a ideia de área VIP dentro da igreja não é essa área de preservar, não é essa área de destacar pessoas para o serviço. É uma área em que você vai criar. Eu já vi até em eventos uma área VIP em que você pagava para poder ficar ali. Porque você ia ficar mais próximo do altar e você tinha mais probabilidade de receber as profecias, as vitórias, porque você estava ali mais próximo. Onde é que isso foi tirado, irmão? Que evangelho é esse? De onde é que vem isso? Isso não é bíblico. Você entende isso? Então essa ideia ela foi sendo desenvolvida, está sendo criada em alguns lugares, estão sendo implantados. Então eu penso que se qualquer outra pessoa famosa, ou quem quer que seja, chegar na nossa igreja, ela deve ser tratada como todas as outras. É lógico, sim, que existem pastores que chegam, vão direto para o altar, mas o altar não é uma área VIP. O altar é a área de serviço. Quem é do altar sabe o quanto é custoso estar ali. Entende? E todo mundo que foi chamado, né, que é a live de hoje, o episódio de hoje, o chamado, tem que carregar a cruz, amigo. Carrega a cruz. Tem Olha, que renunciar. Eu sempre comento com alguns jovens, não só jovens, mas alguns outros obreiros, quando a gente está conversando, eu falo bem assim, irmão, eu lembro que eu cheguei na igreja, fiquei sentado lá no meio do povo. E aí, o meu maior desejo era ir para a porta, que eu queria ser obreiro de porta. Aí fui para a porta. Depois que eu fui para a porta, meu maior desejo era subir para o altar. E quando agora que eu cheguei no altar, se você soubesse a saudade que eu tenho, de voltar a sentar no meio do povo, ou de ficar na porta. Por quê? Porque quando você chega no altar, você vê que ali não é uma área VIP, não é uma área de destaque, é uma área de batalha, de campo de guerra. Porque o diabo vai fazer de tudo para te tirar de lá. Porque ali chega um presbítero, no nosso caso, no nosso contexto de Assembleia de Deus, ali chega um presbítero, ali vai chegar um evangelista, ali são pessoas que estão preparadas para poder ministrar a palavra de Deus, não só ministrar, mas para poder aconselhar, entende? Para poder expulsar um demônio se manifestar. No caso dentro da igreja, alguém que tem que estar preparado para ir fazer uma visita, para poder fazer qualquer coisa. Conhecer o mundo espiritual, né? Exato. Tem que ter Então ali é uma área de serviço. Né? Não é uma área VIP, é uma área de serviço. É uma área onde as pessoas que estão mais aptas a servir o rebanho inteiro vão chegar ali. Quando você chega ali, você já tem que ser exemplo em família, você tem que ser exemplo no trato com os irmãos, você tem que ser exemplo de pureza cristã, você tem que ser exemplo em tudo, como Paulo diz. Quando ele vai falar sobre os presbíteros, não pode ser dado a muito vinho, não pode ser espancador, tem que ser esposa de uma mulher só. Entende? Não pode ser né? Não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Então eu que faço parte desse sistema, eu sei que aquilo dali não é uma área VIP. Aquilo dali é um campo de batalha. Eu já falei para alguns irmãos, eu sei que o maior desejo seu é sentar nessa cadeira aqui. Um dia Jesus vai permitir. E quando você sentar nessa cadeira aqui, você vê o tanto de aflições que existe nela, você vai querer levantar no mesmo dia. Tem muitas pessoas querendo estar ali, mas não sabe como que faz para continuar ali. Exatamente. Por isso que muitos que passam por ali saem. Exatamente, as guerras que você passa ali.